O que dizer da viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos? O que justifica a viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos? Por quê? Com 3 meses de governo, ele ir para os Estados Unidos e levar uma agenda unilateral para os americanos, com a entrega da base de Alcântara, com a abertura, a isenção de vistos para norte-americanos, a clara e objetiva submissão a Donald Trump e ao governo. Eu acompanho o Jair Bolsonaro desde 2012, né? E eu sempre, naqueles discursos inflamados que eles davam na Câmara dos Deputados, a gente viu um capitão do Exército, um ex-capitão do Exército, um deputado federal, com um discurso bem alinhado ao discurso nacionalista, um discurso bem firme nas suas convicções e ao Brasil e ao brasileiro. Há 2 anos atrás, Jair Bolsonaro virou um popstar da mídia brasileira, da política e da mídia. E aí o discurso dele mudou. Ele disse que se arrependeu em vários momentos, que se equivocou, que estava errado. E o sonho dele era deixar um legado liberal ao governo, a história dele como presidente. E aí veio essa submissão e essa vassalagem aos Estados Unidos. Em contrapartida, ele recebeu o apoio do mercado financeiro, ele recebeu um apoio internacional, que deu aquela polêmica dos robôs do Bolsonaro, dos bots, né, do WhatsApp, do Facebook, do fake news, que foi uma estratégia usada por aquele Patton, né, dos Estados Unidos, que é o que ajudou o Donald Trump a ser presidente. Então ele recebeu algo em troca. Agora, essa viagem lá me parece uma prestação de contas, me parece um acerto de contas. Me parece que o Jair Bolsonaro está indo para os Estados Unidos junto com o seu governo para simplesmente pagar a sua dívida, ou começar a pagar a sua dívida, que é pior ainda, com os Estados Unidos. Só isso justifica essa submissão e essa clara tietagem ao governo norte-americano, porque entregou a base de Alcântara, que os Estados Unidos estavam lutando para ter há 20 anos, de mão beijada, fez uma negociação estranha com a China, criando um desgaste com a China e favorecendo em 30 bilhões de dólares a soja americana. Simplesmente tirou o visto de entrada dos americanos para o Brasil, onde foi uma clara submissão. Não que os Estados Unidos tivessem dificuldades de entrar no Brasil, pelo contrário, mas foi um gesto simbólico de total submissão, porque não foi pleiteado nada em troca. Pelo contrário, as regras para brasileiro entrar nos Estados Unidos são até piores. E o filho, né, vassalo maior dentro da família, Eduardo Bolsonaro, diz que é uma vergonha para os brasileiros imigrantes ilegais nos Estados Unidos, é uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha ter um país que não acolhe seus cidadãos e eles têm que fugir para outros países para sobreviver. Isso é uma vergonha, Eduardo Bolsonaro. Então, o que me remete a pensar, o que justifica toda essa submissão aos Estados Unidos, simplesmente é um acerto de contas do governo brasileiro, do governo Jair Bolsonaro, melhor dizendo, para os Estados Unidos. E o que mais chamou a atenção, o que mais deixa claro isso, é a visita do governo brasileiro, da cúpula do governo, inclusive do presidente,
a CIA, a Serviço de Inteligência Americana, né? É um serviço de espionagem americano. A CIA é proibida de atuar nos Estados Unidos, ela é criada para atuar só em território estrangeiro. Então, o que justifica o governo brasileiro investigar a CIA, aliás, entrar em contato com a CIA e visitar a CIA? Isso caracteriza o quê? O cara foi lá bater ponto, mostrar o relatório, ó, eu estou fazendo tudo direitinho aqui como vocês mandaram, ou não é? Ah, mas foi sobre a corrupção, sobre investigação. Ele poderia ter ido no FBI, ou o ministro Moro poderia ter ido no FBI. Agora vai na CIA para tratar de assuntos. Quais assuntos? Fica claro para mim. Ele foi lá, bater o ponto e mostrar o relatório do que ele está fazendo e se está certo. Então não é nem uma submissão aos Estados Unidos, é submissão à CIA. O governo brasileiro, o Brasil, né, o povo brasileiro não merece um governo desse. Povo pobre, a gente tem 100 milhões de pessoas vivendo com R$2.000 por mês, renda familiar. Temos 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E o governo brasileiro ajudando os Estados Unidos. Parece, né, para os alienados, que essa ideia que eles vendem, que o Brasil vai lá, o governo Bolsonaro vai lá para fazer negociação para trazer dinheiro para o Brasil, mas não é isso. A gente sabe que não é isso. E outra, não existe essa história de trazer dinheiro para o Brasil. O dinheiro que entra aqui, todo investimento que entra em dólar, sai em dólar e sai multiplicado. Ninguém investe $1 aqui e pega 50 cents de dólar. Ele investe $1 e pega 2. Então ele sangra a nossa economia em $1. É simples. Então o Brasil, tem vídeos falando sobre isso aqui no canal. Então, entendam, o governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro, está fazendo um papel de cumprir com a sua agenda com os Estados Unidos. Então o governo foi colocado aí, né, pelos Estados Unidos, com a ajuda dos Estados Unidos, e em contrapartida os Estados Unidos falaram, vou te pôr lá e você vai ter que fazer isso para mim. Ele falou, tá bom. E é isso que ele está fazendo. Só isso justifica essas atitudes bizarras que eles estão tomando em pró dos Estados Unidos contra o nosso povo, contra o nosso país. Infelizmente, nós temos 4 anos tristes pela frente.